Irmãos, irmãs, pastores e pastoras, é uma alegria poder compartilhar com vocês e participar deste grande evento que vocês estão fazendo. E eu espero que, de fato, esse evento crie no coração e na mente de vocês algo tão extraordinário, que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre a vida de vocês de forma tão extraordinária. E sobre a igreja de vocês, para que cresça, se expanda e multiplique para a glória de Deus. O tema Raízes e Asas faz todo sentido na época em que nós estamos vivendo. E há um fato curioso, o texto que colocou: bendito aquele que consegue dar aos seus filhos asas e raízes. Eu gostaria de dizer que uma espiritualidade sadia, ela precisa estar enraizada nas Escrituras, mas onde essas raízes nos mantêm firmes contra todos os ataques do inimigo. Mas também precisamos de asas, como as de águia, para permanecermos nos lugares mais altos, a fim de nos distanciarmos das tentações deste mundo perverso onde estamos vivendo, onde foi corrompido completamente pelo pecado, fazendo assim jus ao ditado na qual foi citado. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 1, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, eu tenho sido tomado por um pensamento que tem ocupado minha mente quando penso sobre espiritualidade. E pensando em espiritualidade, eu estou pensando em um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, um relacionamento aonde eu desenvolvo uma amizade, aonde eu falo e ouço a sua voz. Porque Deus nos criou e nos deu essa terra de presente? Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa pergunta a você mesmo? Penso eu que, pelo fato de Deus ser a comunhão entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta comunhão entre eles é tão perfeita que ele decidiu expandir esta comunhão, expandir esse relacionamento que ele tem entre o Filho e o Espírito Santo. Então, ele nos cria com a finalidade de termos comunhão com ele, ou seja, a mesma comunhão que eles têm entre si. Isto fica claro quando eu leio com atenção a oração de Jesus em João 17. Agora, temos várias maneiras de olhar, de observar a vida cristã. Uma delas é entender nosso relacionamento com Deus a partir de uma jornada, né? Mas por causa de que fomos corrompidos pelo pecado, não somente nós, mas segundo o apóstolo Paulo, a terra também foi corrompida. Este mundo, não só as pessoas foram corrompidas. Paulo aos Romanos fala que a terra sofre por causa do pecado. Então, queridos, à margem deste caminho, há várias distrações, há vários entretenimentos que, se não cuidarmos, podemos nos envolver com o que nos distrai e perdemos o propósito da jornada. O mais curioso
é que alguns dos pais do deserto, né, os pais da espiritualidade, descreve esta jornada como uma caminhada morro acima, né? Mesmo que isto nos dá uma ideia de que é uma caminhada difícil, e por pensar que estamos subindo montanha acima, mas isso nos leva a concluir que quanto mais alto estivermos, a visão do todo é muito maior, ou é bem maior. No entanto, para uma caminhada segura, se faz necessário estarmos atentos à voz que nos conduz diariamente nesta jornada. Para ouvir Deus, precisamos treinar nossos ouvidos a fim de discernirmos a voz de Deus em meio a muitas vozes que nos cercam. Se não desenvolvermos um relacionamento com Ele diariamente, nunca poderemos saber qual o timbre da sua voz. Podemos ser enganados por muitas outras vozes que sussurram aos nossos ouvidos diariamente. Em nossa jornada de fé, precisamos ter um coração somente para Cristo, enraizado nele, que é apresentado como uma rocha inabalável. Isso mostra que é uma jornada de rendição. A vida espiritual precisa ser organizada em torno da certeza fundamental de que só Jesus é o doador de sentido da existência humana. Quem caminha pretende chegar em algum lugar. Ninguém caminha de forma aleatória. Ninguém sai por aí andando aleatoriamente sem um objetivo qualquer. Quando você encontra com alguém em algum lugar e pergunta o que está fazendo aqui, ora, para onde está indo, sua resposta sempre mostrará um objetivo final. Há sempre um propósito nesta caminhada. Na vida cristã, somos chamados para esta caminhada e sabemos muito bem para onde estamos indo. Se o objetivo maior da espiritualidade cristã é estar em sintonia com o que é real, então nosso compromisso mais estratégico seria investir uma vida inteira no crescimento e criação de um compromisso central com aquele que é a única realidade em carne. Ignorar e recusar é estar em desacordo com a realidade que é Jesus Cristo. Uma espiritualidade que mostra um coração completamente comprometido com Cristo nunca fará sentido para o mundo ou para os entretenimentos à margem do caminho. Uma espiritualidade sadia, comprometida com o Senhor que nos criou com o intuito de ter comunhão conosco, nos leva a um afastamento total das vozes correntes que gritam ao nosso redor e dos valores da sociedade que nos rodeia. Porque esses valores da sociedade que nos rodeia também foram corrompidos pelo pecado. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, a seguir, Jesus deixa claro que, a menos que nossa fidelidade a Ele seja anterior ou superior a todos os outros relacionamentos ou aspirações que a vida tem a oferecer, incluindo os níveis mais profundos do nosso próprio interesse, somos desqualificados para uma vida espiritual e um relacionamento antes mesmo de começarmos. Nós criamos raízes e nem, ou melhor, vamos dizer assim, se não for isso, não criamos raízes e nem adquirimos asas. Precisamos criar raízes para estarmos firmes. Não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais da vida.
Quando estamos enraizados e firmados nele, temos discernimento espiritual e identificamos a meta que Cristo mesmo estabeleceu para nós. Se o objetivo de Deus enviar Jesus Cristo foi restaurar a imagem de Cristo que tinha sido ofuscada pelo pecado, então nossa imitação dele não será completa até que o nosso próprio Senhor termine o processo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, de acordo com João capítulo 3, versículo 2. Admitimos o fato de que nunca conheceremos a plenitude da semelhança de Cristo neste mundo, ainda somos chamados a seguir em frente, em plena parceria com o Espírito Santo, com todas as nossas energias. Mas para criar raízes, é necessário estarmos plantados juntos às correntes de águas. E a árvore plantada junto às correntes das águas, como diz o salmista, ela mantém as suas raízes, logo as folhas não murcham. E aí é descrito que tudo o que ele fará será bem sucedido. Aliás, essa expressão chama muito a minha atenção. Será que você poderia olhar para a sua vida e dizer, poxa, tudo que eu fiz até hoje, eu fui bem sucedido? A primeira parte do texto começa a dizer de forma negativa, não é? Não senta no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, mas depois ele inverte, dizendo, ante o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e de noite. Aliás, isso me chama muita atenção, porque somente alguém apaixonado, somente alguém que de fato descobriu a beleza, descobriu o que o Senhor é de fato, é que o seu coração é tomado por uma vontade inexplicável, na qual a sua mente gira 24 horas por dia em torno desse bem maior, desse tesouro. E é por isso que então ele cria asas, ele pode soltar a sua imaginação, porque ele não presta atenção nas coisas ao redor, das coisas deste mundo, ele não é envolvido por isso, porque o seu coração foi agora tocado de tal forma que o relacionamento com Deus se tornou então uma paixão inexplicável. Seu coração foi tomado de amor tão grande que diariamente ele passa meditando, descobrindo a riqueza desse relacionamento. E dia a dia, agora ele passa tendo mais sabedoria, mais discernimento, passa acertando mais nas suas decisões e nas suas escolhas que ele deve fazer no dia a dia. Deus passa a ser, de fato, o centro da sua existência, o foco da sua vida, passa então a envolver tudo o que ele é. E o Espírito Santo do Senhor então é derramado sobre as suas vidas, sobre a sua vida. Queridos, esta é a espiritualidade cristã. Isto é o que Deus espera de cada um de nós, porque fomos criados com o único propósito de nos relacionarmos com Deus, de termos comunhão com Ele, assim como Ele tem entre si, Filho e Espírito Santo. A mesma comunhão da Trindade, Deus deseja que a gente seja envolvido nisso, a fim de que também tenhamos esse relacionamento. Para isso, precisamos prestar atenção nessa jornada da vida e manter-se o foco ao longo da caminhada, não nos deixarmos levar pelos entretenimentos que nos chamam a atenção à margem do caminho. Pense nisso, que Deus seja a sua única paixão, o seu único foco, o seu único objetivo, a razão pelo qual você caminha rumo à montanha. E assim como uma águia,
você voará e terá uma visão completa do todo, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Seja assim a sua vida.